A gente volta agora para o segundo bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando aqui com o Hugo Carvalho sobre a gagueira, fonoaudiólogo. A gente falando especificamente sobre distúrbios da fala. E aí eu queria estar esclarecendo alguns outros pontos, que é mito, que é verdade. Gagueira não tem cura, mito ou verdade? Verdade. A gagueira em si, a gente não pode falar em cura da gagueira, porque ela tem uma base biológica. A não ser que a gente saiba especificamente o fator causal para agir diretamente ou fazer manipulação de genes antes do nascimento, o que é impossível nos dias de hoje. Tratamento? Tratamento tem. Tratamento fonoaudiológico com o fonoaudiólogo que saiba tratar a gagueira. Ele é uma avaliação muito minuciosa e a intervenção tem que ser muito bem preparada. Quanto tempo, mais ou menos, de tratamento? Eu sei que vai depender muito de cada caso. Eu não posso dizer quanto tempo, porque é muito subjetivo. Mas nos 6 primeiros meses, você já percebe que a criança vai lentificando a fala e ela vai mudando esse padrão de fala dela, o que já ajuda bastante na escola, na interação com os amigos, no bairro. Então, 1 ano, essa criança já vai estar bem melhor na fluência dela. Mas, depois que é dada a alta, porque a gagueira ela é cíclica, ela pode estar fluente agora, deu alta, ela passa 3, 5 anos bem fluente, mudou o padrão articulatório, mas de repente ela voltou. Porque houve um desarranjo bioquímico no corpo, houve um desarranjo psicológico, uma situação de estresse, e aí ela volta. A pessoa volta para o consultório, a gente faz o trabalho novamente e ela volta. Então ela é cíclica. Então, 6 meses, 1 ano, sem garantir, a gente consegue. Sem garantir assim, porque cada pessoa tem o seu tempo. A gente consegue ver uns resultados. Por isso que a gente fala sobre a intervenção precoce. Quanto mais cedo os pais procuram um fonoaudiólogo, menos chances ele tem de cronificar, de se tornar um adulto gago de gagueira severa. Então, esse tempo ele é muito importante para o comportamento da fluência. E tem algumas outras coisas que a gente vai olhando, vai conversando com as pessoas. O senhor trouxe aqui, por exemplo, um outro fato. Hipnose, mito ou verdade, que pode ajudar a melhor? Então, a hipnose... Que as pessoas vão começando a procurar alternativas. Né? Porque, olha, o senhor está falando aí, olha, Dânia, a criança vai colocando uma lentidão maior na fala, que é fundamental para ela melhorar daquela gagueira. Só que a gente está falando isso num dia a dia, hoje, extremamente, numa rotina imediatista, tudo muito rápido. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Aí, muitas pessoas acabam recorrendo a outras terapias, outros procedimentos, para dar uma mãozinha. E aí foi quando a gente chega na hipnose. Mito ou verdade? Então, até hoje, mito. Não é comprovado que a hipnose ela vá resolver a gagueira, porque, como a gente está falando, hoje os estudos tendem muito para a base biológica do problema. Então, a hipnose não é comprovado que ela melhora a gagueira. Pode melhorar até uma tensão, você está uma situação de estresse, ela melhora, mas não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser gaga. Atividades como yoga, atividades que tranquilizem, meditação, yoga, para quem tem gagueira, ajuda? Mito ou verdade? Verdade. Essas atividades, elas acabam trabalhando o psicológico da pessoa e até a tensão muscular, que vai diminuindo. Então, é muito importante, como eu falei, ela é multifatorial. Então, se ela é multifatorial, vamos trabalhar todos os pontos necessários para a fluência. A gente sabe hoje, só um dado importante de falar, é que a cada 5 pessoas que gaguejam, somente 1 é mulher, 4 são homens. Então, o homem, ele também vive nessa vida corrida, a mulher também. Hoje a mulher vive uma vida muito corrida, o que dificulta mais a fluência. Então, nessas situações de estresse, de correria, que a pessoa não para, isso acaba promovendo, vai de encontro ao que a fluência promove. Tem algumas colocações que as pessoas fazem, direcionadas às pessoas que têm gagueira, que são mito. Uhum. O que o senhor está mais acostumado a ouvir nesse sentido? Que existe algum problema cognitivo. Por exemplo, o meu filho não aprende porque ele é gago. Na verdade, não. A criança pode estar sob uma situação de estresse na escola e isso está prejudicando o aprendizado. Mas o cérebro da criança, para o aprendizado, a criança que é gaga ou a criança fluente é a mesma coisa. A criança que é gaga só tem um distúrbio neuromotor da fala.
ela não deixa de aprender conteúdos, mas ela pode deixar de aprender conteúdos se ela estiver sofrendo bullying na escola. Aí é outra coisa. Tem outras coisas que as pessoas chegam falando no consultório, por exemplo, olha, eu já tentei isso, que a gente poderia chamar de receita caseira? Então, Dania, existem algumas receitas caseiras que datam de longa data. Leite do peito, melhora a gagueira. Espuma da boca de cavalo, melhora. Algumas coisas que você vai lendo, assim, que são bem bizarras, assim. Mas não existe essa receita caseira. O que existe é a intervenção fonoaudiológica de forma adequada para essa criança que gagueja. A intervenção, tratamento levado a sério, diagnóstico precoce e, acima de tudo, gente, o respeito de todo mundo, tá? Exatamente. Porque, olha, a gagueira não é brincadeira, ninguém tá ali tentando falar alguma coisa e não consegue porque tá afim, entendeu? Aquilo ali é um distúrbio de verdade. É por isso que no dia 22 de outubro a gente comemora o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E esse Dia Internacional de Atenção à Gagueira é para conscientizar não só os pais e os professores, mas também o meio médico, que às vezes diz, não, vamos esperar, vamos ver o que é. Não. Já na fase inicial, a gente tem que saber se é uma disfluência comum ou se é uma disfluência típica da gagueira. Isso é fundamental para que a criança não se torne um adulto gago. Togo, muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você trabalhar numa área de uma forma séria, sobre um assunto que as pessoas levam muito na brincadeira. Exatamente. Não é fácil. É sempre tratado de forma jocosa e isso tem que parar. Isso tem que parar. Gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Hugo, a gente encerra essa entrevista do programa Utilidade Pública de hoje. Se você quiser assistir mais uma vez, vai lá no YouTube, Fundação APRP, Playlist Utilidade Pública, ou o canal Dânia Matos TV. Não sai daí não, porque no próximo bloco tem quadro Fica a Dica, canal Projeta. Vocês conferem, a gente volta a se encontrar no estúdio amanhã, no mesmo horário, a partir das 18 horas.